Brasília Capital Entrevista de hoje recebe o secretário de Governo do Distrito Federal, José Humberto Pires. Secretário, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com o senhor. Estou na companhia aqui do Orlando Pontes, sou o Tácito Rodrigues. Queria começar perguntando para o senhor o seguinte: o senhor foi administrador de Taguatinga na gestão do ex-governador Joaquim Roriz. E hoje um dos grandes pontos que a gente tem visto aqui em Taguatinga é a questão do centro que está abandonado e o comércio numa situação bem calamitosa, principalmente depois das obras que tiveram aqui do túnel Rei Pelé. Se discute a possibilidade de trazer uma unidade na hora aqui para o centro de Taguatinga, inclusive num prédio do BRB que será desocupado. O senhor acha que medidas como essa podem ajudar a reaquecer o comércio de uma região que é tão importante para a economia do Distrito Federal? Sim, primeiro é uma alegria estar aqui com vocês. Te cumprimento, Tácito, Orlando te cumprimento, Matheus, parabéns pelo jornal, pelas instalações. Fico para você que a notícia que eu posso trazer de imediato e para toda a comunidade de Taguatinga, nós aprovamos a requalificação de todas as regiões que são lindeiras aqui ao centro. Então, essas vias que passam ao lado do túnel, de frente para o comércio e no fundo do comércio, todas elas vão ser revitalizadas. Eu fiz com o governador Ibanez na terça-feira, uma reunião, levando as obras prioritárias até o mês de junho para licitar, que dá aí em torno de 2,5 bi, que a gente ainda tem a pretensão de entregar até a saída do governador Ibanez desse mandato, que é no mês de abril, e o que não terminar a gente deixa para a governadora Celina. E uma das preocupações do governador é terminar de organizar esse centro aqui. Primeiro, nós estamos entregando agora em maio, e já está marcado para o dia 5 de maio, a Praça do Relógio. Essa Praça do Relógio, ela é um marco histórico para a nossa cidade. E todas as pessoas que viveram, que nasceram, que vivem em Taguatinga sabem que nós tínhamos 2 marcos aqui, a Caixa d'Água, lembro histórico, foi derrubada, lembro até que foi um movimento popular grandioso em relação para permanecer a Caixa d'Água e engessar a cidade. Mas de qualquer maneira era tão forte o apelo emocional que eles não queriam deixar. Aí vem a Praça do Relógio. Aqui na praça, no centro, tinha um balão, não tinha essas ruas que atravessam, e esse balão, inclusive, quando morreu os Angelines, que foi uma tragédia aqui em Taguatinga, mataram dois irmãos. A manifestação que houve no centro dessa cidade foi uma loucura. Foi fechar o balão. Fechar o balão. Esse balão funcionava como praça de shows. Eu lembro muito bem da Cláudia e lembro também da Rosemary cantando aqui. Você vê que já estou com alguns dias. Depois passou para a Facita, que passou ali para o início da Sandu e depois foi lá para a área de cima. Aí o tempo passou, veio o metrô, eu tive a oportunidade de estar na administração de Taguatinga, na inauguração do metrô, mas ficou pendente a obra do túnel. Essa obra do túnel era uma obra que realmente impactou na cidade, mas Taguatinga, por ela ter sido a mãe de todas essas cidades aqui da região, e eu tenho muito orgulho de ser taguatinguense e dizer que nós parimos as cidades vizinhas. Então, a gente não pode ficar restrito à nossa cidade. Tem que saber da nossa... no início de Brasília, era Taguatinga o grande celeiro econômico, era o motor de Brasília. O plano piloto era o plano piloto lá com a sua função institucional, administrativa, mas a economia gerava toda em torno de Taguatinga. Tanto que todos os grandes empresários de Brasília saíram de Taguatinga. Não tem um sequer que não tiveram origem aqui. A cidade teve que ser modernizada. E a modernização da cidade, ela passou por essa revitalização do centro, com esse bulevar que nós fizemos, em função da passagem do túnel,
E se você me perguntar, o túnel beneficiou Taguatinga? O túnel, na verdade, ele beneficiou toda a comunidade que gira em torno de Taguatinga. Um prazo que você demorava de 1h30 para sair lá do Pôr do Sol, aqui pela Elmo Cerejo, para chegar lá no plano piloto, hoje você faz em 25, 30 minutos. Isso significa, como você aí, só terminando aqui essa resposta, aí o que a gente tem que fazer? Nós terminamos, fizemos o Boulevard, vamos fazer a praça? Vamos. Vamos fazer toda a área lindeira? Vamos. Todas as ceas aqui vão ser feitas? Vamos. Vamos gastar um dinheiro bom para fazer isso? Vamos. Mas vamos revitalizar o comércio. E aí eu concordo com você. Nós precisamos de alguma coisa que possa trazer mais movimento para cá. Na hora é uma grande sacada. Eu já tratei desse assunto com a Secretaria de Desenvolvimento, Justiça e Cidadania. Eles estão pesquisando 2 prédios para ver qual que se adapta melhor. O administrador já fez essa interlocução também. Estamos aguardando a análise desses 2 prédios. Roberto, uma das coisas que os empresários da região têm reivindicaram na época do túnel, foi uma espécie de uma renegociação do IPTU, o IPTU progressivo, para amenizar um pouco as perdas, na verdade, que o comércio teve com a redução do movimento. O governo, na pandemia, concedeu, mas assim, foi uma cobrança a posteriori, né? Ou seja, as pessoas não pagaram na época, mas tiveram que pagar depois. Não existiria uma possibilidade de uma redução, um cálculo de redução do IPTU para que as pessoas consigam manter suas lojas em Taguatinga Centro? Olha, o governo, por conta da pandemia, que atacou todo o Distrito Federal, todo o Brasil e todo o mundo, nós fizemos um refis mais generoso. Nas áreas que foram pandêmicas mesmo e que tiveram que fechar as atividades, tipo as feiras, os quiosques, as bancas de jornais, nós fizemos uma remissão das dívidas. Para as cidades, para essas reformas mais estruturadas, como foi o caso da rodoviária do Gama, que nós acabamos de inaugurar, nós também fizemos a remissão da dívida. Esse pleito é um pleito que foi feito à época para a questão do IPTU. O problema do IPTU propriamente dito, ele é um pouco complicado. Vou te explicar por quê. Não é só aqui. Nós fizemos a W3 Sul toda, vamos fazer a W3 Norte, fizemos a Avenida Comercial do Paranoá todinha, estamos fazendo o Núcleo Bandeirante, vamos fazer ele todinho. Requalificamos o setor comercial sul, o setor hoteleiro. Não dá para fazer. Não dá. Todo mundo. Né? Não se dá. Fizer para onde, fizer para onde. A dificuldade do IPTU é isso, porque ele é um imposto predial e territorial urbano, que não tem como você fazer remissão e redução em função disso. Se fosse uma calamidade, vamos imaginar, é claro que todo mundo sofreu. Mas vamos pegar o caso do Rio Grande do Sul. Uma enchente daquela, uma situação daquela. Aí você teria que ser aprovado para todo mundo, dentro de um cenário catastrófico e que teria que dar a mão para todo mundo. Mas no caso específico desse, a gente tem que induzir a recuperação a partir de trazer mais gente para cá, de incentivar a melhoria da qualidade da região. Eu acho isso extremamente positivo. Não entendeu? Secretário, o senhor tem essa veia empreendedora, né? Já foi presidente da Associação Brasileira de Supermercados. O senhor estava comentando agora há pouco para a gente aqui, né, do seu início, foi empacotador, né, e tudo mais. O senhor acredita hoje que o empreendedor no Distrito Federal está satisfeito com o governo em termos de políticas públicas, de crédito, de oportunidade de negócio, essa questão tributária, como o Orlando falou? Você acha que o empreendedor hoje consegue exercer bem o seu trabalho? A gente mede isso com o nosso crescimento econômico. Brasília tem 4 anos que cresce mais do que a economia nacional. Os primeiros anos de governo do governador Ibanez foram para dar arrumada na casa, simplificar os processos, reduzir, equalizar os impostos, porque nossos impostos eram maiores do que o de Goiás, Mato Grosso.
tinha uma taxa que era cobrada aqui que matava todo mundo. Então, tirou essa taxa dos empresários, né? Equalizou os impostos, deu uma arrumada na casa e começamos a simplificar legislações. Delas, o alvará para a construção de casas, 7 dias hoje. Abrir uma empresa, você abre em horas. Alvará para prédios, eu tenho essa avaliação, por isso eu estou dando os números bem... Se for projetos grandes, é 6 meses no máximo. Eu demorava 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Eu sou empreendedor, estou falando de cátedra. Se for projeto simples, está variando entre 15 dias e 60 dias. O que quer dizer com isso? Do ponto de vista de destravar a cidade, sim. E por que eu estou dizendo que facilitou? Porque entrou num processo de simplificação, de agilidade, de segurança jurídica, que é mais importante, você ter um governo que ele dá os incentivos àqueles que podem ser dados. Pegar o caso, por exemplo, dos PRODF. Quando nós pegamos, tinha 4 PRODF com mais de 5 mil processos parados. Por quê? Porque a Justiça atacou todos eles, o Ministério Público atacou todos eles, os empresários não se desenvolveram. Nós criamos outro programa chamado Desenvolve DF, com apoio do Tribunal de Contas, de todas as áreas, órgãos de controles. Eles, só para você ter ideia, de programa novo, nós já entregamos mais de 1.000 escrituras. De programa velho, nós vamos para 2.000 escrituras, que é recuperando quem estava em situação difícil. Além disso, o que acontece? Eu estive em São Paulo anteontem, fazendo uma palestra com os empresários. Inclusive, você falou lá de 6.500 obras. 6.500 obras. Nós vamos bater, eu estou entre 15 e 16 bilhões de investimento nesses 2 anos de governo, e mostrando para eles como é que a coisa funcionou, como é que a gente... Você acabou de ouvir eu fazer um telefonema aqui? Sim. Esse telefonema é exatamente para alguém que tem que responder rapidamente uma questão emergente de uma obra. O que acontece? Nós criamos uma relação com o setor produtivo, que é uma relação extraordinária, porque está lá o governador, que é empresário também, advogado, mas também empresário. Estou eu, que sou empresário aqui, que nasci histórico na cidade. Tem um grupo de secretários e presidente de empresas muito competentes, e a gente está fazendo isso. Quando você pega, Orlando sabe perfeitamente disso, fala com a Fé Comércio. A relação hoje nossa com a Fé Comércio é a melhor possível. A parceria é espetacular. CDL, acabamos de receber agora, é extraordinário, você viu o que fizeram, até livro para homenagear o período de governo. Tá certo? Então, todas as entidades que representam, Sinduscom, a ADEME, Asbraco, todas essas que representam a infraestrutura da cidade, a mesma coisa. O que nós temos feito? Abrir o gabinete para diálogo. O governador recebe todo mundo, atende o telefone de todo mundo. Ele não tem secretário para atender telefone. Eu não tenho secretário para atender telefone. Eu não durmo sem olhar todas as minhas mensagens. Eu só termino de descansar quando meu WhatsApp está zerado, para você ter ideia. Porque eu recebo 700 e tantas mensagens por dia, no mínimo. Se eu não deixar todos os assuntos resolvidos, acumula, não dá conta. Zé, você fez parte de 3, esse é o 3º governo que você integra e já esteve filiado a 2 partidos, agora se filiou ao 3º partido, que é o MDB. Então você saiu do PSDB, foi para o Democratas, que hoje é a União Brasil, não foi candidato a nada. E o MDB, será candidato a quem? Então, olha, essa taxa que eu estava me referindo foi a primeira que matou os empresários, ela é de FAO, tá? Porque nós acabamos com ela. Primeiro, te contar, eu, como você disse, eu presidia a Abras e tive uma felicidade enorme. Se você, eu diria assim, era um homem certo, não sei se era o homem certo, era um homem no lugar certo, na hora certa.
Acabei me transformando no homem certo, na hora certa, no lugar certo. Nós estamos na 28ª edição do nosso Congresso Nacional no Rio Centro. Nunca tinha ido um presidente da República. E eu assumi a entidade naquele momento, 2 anos, 98, 99. De 99 para 2000 eu fiz a reeleição. Não, 99, 2000, 2001, 2002. 99 para 2000, 98 para 99, o Fernando Henrique entrou com aquela desvalorização do real, que saiu de 1,28 para 1,80 e alguma coisa. E houve uma disparada de preço, todos os fornecedores correndo em cima da gente para remarcar os produtos e receber tabela. Em janeiro, eu assumi, dia de decisão 9 de janeiro, dia 21 de janeiro, eu chamei uma coletiva no Hotel Nacional para dar a notícia do novo presidente. E lá, a primeira pergunta que fizeram foi essa: como é que o supermercado vão se comportar com essa remarcação de preço? Eu não sei que diabo de estado que deu na cabeça, eu falei, nós não vamos aceitar essa remarcação. Nós vamos deixar faltar produto na prateleira e vamos botar lá. O produto está faltando porque o aumento não está compatível com o... Rapaz, isso deu uma repercussão na mídia e o Fernando Henrique me pediu para me chamar. E eu chego lá, no gabinete do presidente, eu falei, rapaz, não vou sozinho não. Eu peguei os 20 mais supermercados do Brasil e levei lá Pão de Açúcar, todo mundo, no gabinete dele. Ele falou, olha, presidente, estou chamando para lhe agradecer. O senhor deu uma demonstração de compromisso com o país, o setor deu, conte comigo para tudo. Aí beleza. Aí eu falei, muito bom, presidente, muito obrigado. Rapaz, quando deu assim mais ou menos, isso era janeiro, né? O nosso evento era setembro. Janeiro de 99. De 99. Setembro, o nosso evento. Quando eu lá para março, abril, eu falei para Paulo Camilo, que era meu assessor, eu falei, Paulo, vamos convidar o presidente para ir na nossa convenção. Ele conseguiu uma agenda lá, com o dono da agenda do presidente na época, e ele falou, mas o presidente não vai nesse evento. Eu falei, mas isso não dá para o senhor conversar com ele, não? Rapaz, não é que ele confirmou e foi no nosso evento, só que eu preparei um pedido, que foi o Paulo Renato, era o ministro da Educação. E para fazer a prévia, em agosto, nós fomos recebidos pelo presidente. E eu falei para o presidente, eu queria que o senhor desse um presente. Eu tenho um projeto de criar a Escola Nacional de Supermercado. O senhor nos dá esse presente? Eu já estive com o ministro Paulo Renato, ele conhece o projeto. Ele falou, não. Paulo Renato era ministro da Educação. Ministro da Educação. Aí, rapaz, ele gostou do negócio, falou, não, eu vou falar com ele. Aí, no dia seguinte, Paulo Renato me liga. Vem aqui, traz tudo que o presidente mandou e ele vai na feira. Aí, maravilha. Aí, tem um episódio bacana que ele tinha brigado com Itamar Franco. Itamar Franco já era governador de Minas e tinha brigado com ele. E a gente rodando a feira, nosso evento muito grande, eu fiquei motorista e eu, o Fernando Henrique do meu lado. E a gente com o pessoal Furlan da Sadia atrás. Aí o Furlan falou, rodando, não queria parar em lugar nenhum. Mas o Furlan falou, presidente, passa de frente ao meu estande que eu estou lançando uma coisa muito bacana, pão de queijo. Sadia lançando pão de queijo. Aí paramos ali de frente para ele não descer, trouxeram os pão de queijo da Sardinha, peguei o meu, comi e tal, e ele ficou com o dedo na mão. Quando ele rodou, para a gente terminar, e ele com o dedo na mão, eu falei, presidente, você não vai comer o seu pão de queijo? Ele falou, não, eu tenho um plano. Aí chegou aquele monte de imprensa, mas olha, deixa eu te contar, estava apinhado de imprensa do Brasil inteiro, lá, primeira vez que o presidente vai numa feira de supermercado, não sei o que tal. Aí a imprensa chegou perto dele e falou, presidente, não perguntou nada da feira do supermercado, tá? E o Itamar Franco, essa guerra do senhor que eu falo, vou mandar aqui agora um abraço para o governador Itamar Franco, para todos os mineiros, e demonstrar o tanto que eu gosto dele, que eu vou comer um pão de queijo agora. Isso deu umas 18 páginas, de primeira página, no jornal do Brasil todo.
Com isso, a relação nossa foi muito próxima e eu fiz um discurso bastante contundente lá na abertura. Ele bateu na minha perna e falou assim: presidente, de onde você é? Eu falei: eu sou goiano. Ah, meus avós são goianos. Ah, é? É. Aí, tá bom. Aí na hora que ele terminou de fazer o discurso, estava garotinho, estava todo mundo, ele falou: presidente, eu quero te fazer um convite. Estava o Tasso Gereissati. Vem para o PSDB. Você tem partido? Eu falei: não. Foi onde eu me filiei, através do Tasso e dele no PSDB, desse convite. Só que filiei, né, cara? Ele não tinha nada a ver. Eu era dono de supermercado. Não era político. Né? Depois eu vendi o mercado pro Carrefour, fizemos uma parceria de 5 anos, a única empresa no Brasil que foi parceira deles. E quando eu saí, quando eu vendi, o Roriz me ligou. Eu era presidente do Rotary Clube de Taguatinga, você lembra disso? Eu ia lá. E a posse foi lotada, foi todo mundo, Badia, Felipe Pérez, todo mundo, fizeram uma belíssima posse. Getúlio Romão, não, Ramão, era do lado. Não, Getúlio Romão. Também era do É, de lá, ele, Sebastião Moreira, turma toda. Aí, rapaz, eu olhei e me liga. Eu falei: Humberto, vem aqui em casa, 2h30. O governador me ligando para ir na casa, 2h30. Peguei meu irmão Pires. Falei: Pires, eu não vou sozinho, não. Eu tenho que entender o que é isso. Aí ele disse: não, eu vou contigo. Chegamos lá e falou: ó, Humberto, você já fez muito na sua vida, agora está na hora de você retribuir a cidade. Eu vou te nomear administrador de Taguatinga. Eu falei: você está maluco, governador? Não, eu vou. Pau, não sei o quê. Ele falou: o senhor me dá um tempo? Eu falei: dou, mas Pires está aqui, todo mundo, Badia está aí, Felipe está aí, todo mundo vai te ajudar. Eu, tá bom, vou pensar. Aí, cara, eu fui embora para casa, comuniquei a Tânia. Isso foi no mês de maio. Quando passou maio, nada, junho, nada. Julho, agosto foi um acidente com a irmã dele. Irmã dele no helicóptero. No helicóptero. No dia do helicóptero, né, uns 5 dias antes, ele me ligou: vou te dar posse amanhã. Eu falei: eu pensei que o senhor tinha esquecido. Ele falou: não, vou te dar posse. Aí quem me deu foi a Badia, porque eu vi aquele incidente com a esposa do menino lá. Né, Enfim, entrei na administração. E entrei, depois fui terminou meu mandato, terminou não, no final de 2006, quando deu aquele período de incompatibilizar, eu desincompatibilizei e fiquei preparando uma candidatura a deputado federal. Meu irmão Pires faleceu, eu larguei tudo, fui cuidar das empresas. Mas aí o Arruda me chamou para ajudar na coordenação da campanha. Aí eu fui para lá, para o CIA, ajudar a coordenar a campanha. Aí, rapaz, de repente, Arruda, você vai fazer a transição. Ele e o Paulo Otávio me chamaram lá: faz a transição. Eu falei: vou fazer. Eu falei: mas não quero cargo não, não quero nada. Aí ele disse, primeiro anunciou todo mundo, no final ele mandou chamar a Tânia lá e disse: ó, Zé Humberto vai ser o secretário de governo. E a primeira missão dele é montar o Buritinga. Aí eu vim para cá, montei, fiquei com ele, foi um belo trabalho, agradeço a confiança sempre. Depois eu saí, teve aquele episódio da Caixa de Pandora, e eu falei: não, aqui não dá, deixa eu cuidar das minhas empresas. Voltei para as empresas, abri empresa no Ceará, maravilhosa, comecei a trabalhar, aí foi, andando tudo, as coisas andaram. Um dia eu estou tranquilo, me liga o Ibanez, lá de Portugal. Que foi Paulo Pestana que fez essa ponte, você lembra disso? Paulo Pestana me disse, lá na transição, falou assim: vou te dar um furo, eu dei um furo na época. O Ibanez chamou o Zé Humberto para ser o gerentão do governo. Aí ele me ligou antes, ele estava em Portugal, me ligou: você vai ser candidato? O governador, eu falei: não. E se eu fosse apoio? Eu falei: apoio. Aí começou aquela movimentação. Ele, um pouquinho antes dele decidir a candidatura, finalizar ali, ele me ligou, estava no Ceará, ele falou: você quer ser meu vice? Eu falei: governador, Ibanez, eu não tenho condição de ser nesse momento, não. Mas, rapaz, precisava de você. Eu falei: não, mas eu vou te ajudar.
Tá bom, acabei não aceitando. Ele tem uma dorzinha até hoje por causa disso, né? Ele disse que eu neguei ele. Mas ele acha que quer compensar agora com outra coisa. aí acabou. O que aconteceu? Eu fui para lá, né? Ajudei no final da campanha, acabei de ajudar na coordenação, e o Paulo, o Wellington, foi quem me resgatou. E botou o Paulo Pestana foi o cara que falou. É o Zé Alberto. Era o Zé Alberto. Vamos atrás. O gerentão do coisa. É. Zé Alberto, eu vou te puxando um assunto para trás aqui, que você falou essa história toda que você acabou sendo na Asbra, com o Fernando Henrique, disse, eu não vou aceitar, não vou aumentar. Não está faltando o Zé Alberto no mundo para enfrentar o Trump, não? Porque o Trump está fazendo exatamente o que seria feito na época. Né? Eu vou te contar minha visão de mundo, tá? Minha visão de mundo é uma visão que nós estamos numa crise profunda. E ele aprofundando mais profunda de lideranças. E você vê países e mais países, desenvolvidos e não desenvolvidos, vivem essa mesma crise. E quando não é a crise de liderança, são lideranças que são mais egoístas do que deveriam ser. E gerou uma coisa que é muito grave, que é a polarização. Se você quer saber qual é o mal que eu acho que nós estamos vivendo no mundo, na minha modesta opinião, as coisas ficaram muito fluidas. Elas não são mais pensadas estrategicamente, de uma maneira mais ampla. Não há mais tempo para isso. Todo mundo embarcou em uma velocidade de decisão, de leitura, de imediatismo, que quando você pensa assim, opa, para um minutinho, vamos pensar no cenário. O que é hoje, o que é amanhã, o que é depois da manhã. Ninguém aponta o lápis. Ninguém aponta um lápis, ninguém recolhe. E isso é uma coisa que a gente está vendo. Se você pegar os países mais conservadores, todos eles estão passando por grandes transformações políticas. Você pega os países que são totalitaristas, esses não têm dono não tem jeito. Acho que nós estamos vivendo uma crise de identidade, sim. A globalização da qual eu participei, ela tirou um pouco daquele sentimento de pertencimento da sociedade. A sociedade não defende mais com unha e dente a sua nacionalidade. E o Trump está tentando trazer de volta esse sentimento, fazendo um enfrentamento que eu acho extremamente perigoso. Muito perigoso. Secretário, queria já aproveitar e perguntar para o senhor, né, sendo bem direto e reto, Celina Leão é a candidata à sucessão de Ibanez ou o senhor pode ser candidato a governador? É a Celina. Eu estou dentro de um grupo que tem um comandante que tem uma linha bem definida de pensamento, acabamos de falar de crise de identidade, de comando aqui. Eu gosto muito das pessoas que sabem o que querem e em sabendo o que quer, toma decisão firme. E o governador tomou essa decisão, é uma decisão de grupo e nós estamos fechadíssimos nisso. Mas a Celina é do PP e o senhor se filiou ao MDB, que é o partido do governador. Não há uma simbiose aí? O governador fez um gesto comigo inesperado. Ele utilizou um evento nacional e me prestigiou, me filiando, somente eu naquele dia ali. E eu vejo isso como uma gratidão, né? Uma demonstração de gratidão pelo esse esforço que a gente está fazendo juntos, né? Eu sou muito grato a ele pela oportunidade e ele é grato pela dedicação. Agora, a força política, ela precisa ser, sempre eu penso dessa maneira, tá? Depois de 30 anos vivendo com isso, e vivi os ajustes de Arruda com Paulo Otávio, Batista, enfim, com a Valmir, eu vivi todas elas. Né? Não vou incomodar todo mundo aqui. Tem para todo mundo. O importante é você botar peças-chaves no tabuleiro para na hora da E a sua posição, então, hoje, desse tabuleiro? É deputado federal. Sem... Eu estou decidido a ser candidato. Se essa é a sua pergunta, pode botar em estampa alta. Zé Humberto será candidato.
A princípio, o deputado federal, mas aí... Não se discute, porque ainda falta um ano e meio. O nosso grupo está pactuado dentro desse princípio, né? O princípio de manter a unidade, trazer não só o MDB, porque esse é o risco. Um partido que se sente grande dono, ele afugenta os demais e ele acaba perdendo. O MDB, a característica dele já é agregadora e o governador tem esse princípio. Então ele está trazendo para fortalecer o MDB, mas está puxando todos os partidos da base. Não abandona os outros. Exatamente isso. Isso que é muito importante. Secretário, a gente está em 2025, né? Já no 7º ano do governo ibanês, ano que vem é o último. Que herança o senhor vê, até pela sua experiência de ter participado de outros governos, que herança o senhor vê que o governo ibanês deixa ao Distrito Federal? Um governo projetado e programado e com visão de longo prazo. Esse governo teve a felicidade de usar o que eu chamo de farol alto, não olhar somente para o dia a dia. Olhou para um planejamento estratégico muito bem feito, com todas as condições de ser realizado. E esse sucesso que nós estamos vivendo já é resultado desse planejamento. Haverá a próxima governadora, que eu espero que seja a Celina, terá um legado extraordinário, porque nós estamos com uma carteira de projetos imensa, prateleira de projetos imensa, não tinha nada quando nós chegamos, com hospitais, com escola, com creche, com tudo. Tudo que ela quiser fazer de infraestrutura é só puxar ali, que nós temos projetos executados. Isso é uma coisa muito boa. Então, se você tem visão de futuro, você já está deixando um legado. Quando você muda de gestão, e não estou falando que é porque é para mudar para a nossa linha partidária, aliás, para o nosso grupo político, é para qualquer grupo. Aí você tem que ter uma visão de estadista, porque você pode estar hoje, pode voltar amanhã, e pode não estar amanhã e voltar depois de amanhã. E as coisas não podem parar. Penalizar a cidade por falta de visão de estadista, tudo, zero, tudo, não pode. Tudo, zero. Secretário, e a gente tem visto, recentemente a gente até entrevistou, né, o deputado Chico Vigilante, essa semana foi o presidente do IFAM, Leandro Graça. A esquerda ainda está um pouco dividida em torno do nome que vai ser lançado. O senhor acredita que tem um adversário mais difícil a ser enfrentado pela governadora, se for o Leandro, o Capelli, ou talvez um candidato do PT que ainda não foi lançado? Você falou em Leandro, a semana passada teve uma belíssima reunião com o governador. Nós estamos tratando da recuperação da Praça dos Três Poderes, da Feira da Torre, de todos os projetos que são para melhorar a cidade. E extremamente republicano, muito boa a reunião. E política, você tem que fazer ela no dia certo, no momento certo. Senão você mistura, ainda falei, no almoço hoje, com o meu time, todo junto. Falei, falta 1 ano e meio para terminar esse governo. Eu gostaria que vocês não embriassem nas mentes de vocês que nós já estamos no momento político. Nós estamos no momento de construir e cumprir nossos compromissos. A política vai chegando na gente, mas vocês têm que ter capacidade de discernir o momento da política e o momento do trabalho. E há um trabalho a ser feito. Então, isso é muito importante, essa visão é a visão que todos têm que ter. Com relação à esquerda, aqui nós sabemos perfeitamente como é que funciona a Brasília. Tem aqui hoje um grupo político forte, que é o liderado pelo governador ibanês. Tem candidatos que foram candidatos à época, na primeira eleição libanesa e na segunda, que são candidatos que têm propostas, que são pessoas respeitadas nas cidades, mas os partidos de esquerda eles estão desenhando. Até não acho errado. Eu acho que o que está mais cristalizado é o grupo que está no poder. Mas daqui a pouquinho eles chegarão com uma coisa mais definida. Nesse desenho que você está falando, Zé Alberto, da esquerda, tem 2 pontinhos que já estão mais ou menos marcados lá no grupo da esquerda. Senadoras, né? A Érica Cocai e a Leila. Quem seria o vice da governadora Celina Leão? Este trabalho, de novo eu digo, está na mão do governador Ibanez Rocha. Essa função de vice é importante ser uma pessoa de absoluta confiança, uma pessoa que entenda de governo e que traga segurança para quem está. Estou reconhecendo esse perfil aí. Não, mas eu já estou decidido.
Tá certo. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se o Tassi tem alguma coisa importante para perguntar. Não, Eu queria fazer uma pergunta assim que pudesse fechar. Você participou dos governos Roriz, Arruda e agora do governo Ibanez, sempre com essa função de ser um executivo mesmo, uma pessoa que traz da iniciativa privada a experiência para aplicar isso no governo. Qual dos três foi mais efetivo nessa proposta? Você falou muito bem. Eu comecei muito cedo, com 20 anos, eu já era gerente de supermercado, 24 diretor da empresa. Me transformei num gestor privado de empresa muito cedo. Fiz administração de empresa, me especializei em 2 cadeiras que você conhece. E quando eu vim para a iniciativa pública, eu senti um pouco de dificuldade nos primeiros meses. Mas depois eu compreendi que funciona com outra lógica. O tempo não é o mesmo, a lógica é diferente, e eu importei para a gestão pública aquilo que eu aprendi na gestão privada. Não deixo contaminar, não deixo misturar, porque cada um tem sua característica. Engraçado, eu trabalhei com esses 3 governadores e cada um tem uma característica diferente e todos são muito similares, se você quer saber. Porque todos têm um pensamento desenvolvimentista. Esse é o ponto. Como é que você vê, como é que você age? Porque o jeito de agir é de pessoas. Assim, o comportamento é de pessoas. Um mais assim, outro mais assado. Isso é característica pessoal. Não dá para você julgar característica pessoal. Você tem que julgar plano de governo, forma de pensar, forma de gerir. E todos 3 têm as mesmas características. Eles trazem para dentro do pensamento público o pensamento de gestor. O Roriz fez isso, transformando a nossa cidade, criando cidades novas, tirando aquele pessoal que estava nos barracões, nos fundos. Criou e deu essa amplitude à nossa cidade. Então ele deu um abraço social à cidade. O Arruda chegou com as grandes transformações urbanas, jeito de gerir, trouxe o Buritinga para cá. Eu quero fazer um governo mais moderno, mais simplificado. Enfim, fez um belíssimo trabalho, um metrô, maravilha. Ele e o Roriz, mas no final a Arruda fechou essa questão. Chega o Ibanez, um advogado também empresário, com a mesma visão. Vamos desenvolver a cidade, vamos simplificar, vamos trazer investimentos, vamos fazer da cidade evoluída. Hoje nós estamos com esses números expressivos de obras no processo de modernização, transformação e requalificação da cidade, a partir desse movimento que eu sempre digo, você distingue a pessoa, aquele que tem a capacidade e a coragem de enfrentar os problemas e que tem uma visão desenvolvimentista. Certo. Tem que melhorar para todo mundo e ir melhorando sempre. No começo da nossa conversa, nós falamos do centro de Taguatinga que ficou travado com essa coisa. E esse centro de Taguatinga, uma das coisas do governo Arruda, do Buritinga, o centro coordenado, a ideia era o centro administrativo concentrando as principais atividades do GDF em Taguatinga. E esse virou um grande elefante branco na cidade. Terá a solução. Qual será a solução para o centro administrativo? Nós estamos construindo essa solução a 4 mãos. Eu não posso te antecipar ela, porque... Mas sai ainda no governo Ibanez? O Ibanez entrega o centro administrativo? É o nosso desejo. Eu acho que o Ibanez não deixará nada para trás. Por mim... Tudo certo. Secretário, agora só para a gente encerrar mesmo, que a gente já sabe que o senhor está com a agenda apertada. Se o senhor quiser deixar uma mensagem, uma consideração final, por favor. O que eu quero dizer é que eu quero deixar uma mensagem do meu coração, do meu sentimento. Eu gosto muito de trabalhar com o que eu vivo, com o que eu faço, com o que eu sinto. E isso me faz muito bem. Eu estou vivendo, nós estamos vivendo, né, mas referindo-se à minha pessoa, um momento de muita felicidade. Porque eu estava muito tempo fora daquilo que é a vida pública, eu voltei para a vida pública com uma certa desconfiança se ia dar certo ou não, se eu ia gostar ou não. Acabei me motivando porque eu estou vendo as coisas acontecendo. Então eu quero deixar uma mensagem de esperança, de fé, de ânimo para todo mundo.
nós precisamos continuar pensando que Brasília é a melhor cidade em termos de qualidade para viver, é a melhor cidade, acabou de receber o selo Betinho, que é a terceira melhor cidade do Brasil em atendimento às populações mais carentes, em atendimento, dignidade de vida. Isso tudo é resultado de um trabalho que está sendo muito bem feito. Em relação ao aniversário de Brasília, o governador tomou uma decisão, nós tivemos problemas de qualidade, quantidade de gente, de oferecimento de uma festa digna e completa para a população por conta da pandemia. Esse ano ele não. Quero 3 dias de festa, vamos entregar uma festa que a população mereça. Então nós estaremos lá, 19, 20 e 21, aguardando todo mundo. Ainda hoje pela manhã fizemos no gabinete da governadora Celina uma reunião para fechar a programação completa, inclusive colocando todas as crenças juntas, evangélico, católico, toda manifestação precisa estar ali, porque aqui é a concentração, né, maior que se tem de todas as características do povo brasileiro. Então a festa tem que estar com essa visão. E a minha querida Taguatinga, dia 5 de junho, nunca falta, né, até porque aqui é a minha casa, eu estou muito animado, porque a mesma coisa que vai acontecer lá no plano, vamos preparar uma festa muito bonita também. E queremos que Taguatinga esteja cada vez melhor. Uma das coisas importantes que eu quero deixar a mensagem para Taguatinga, nós estamos montando um programa de requalificação de todas as quadras, todas as praças, todos os equipamentos públicos. Esse programa, o governador destinou 800 milhões de reais, dos quais 600 é para a Nova Cap, 200 é para o DR, e as 2 cidades escolhidas prioritariamente são Ceilândia e Taguatinga, que a gente conhece, uma cidade mais antiga, tem muitas ruas, precisam ser remodeladas, trocar asfalto, dar arrumado na casa, passar um batom nessa jovem e maravilhosa cidade que a gente ama tanto. Zé, obrigado. Eu que te agradeço. Obrigado, secretário. Prazer, viu?